Israel e o Líbano iniciaram o dia de hoje com um tiroteio, que se seguiu ao deste sábado quando as milícias xiitas lançaram 11 ataques contra o país hebreu, tornando-se um dos mais intensos dias desde o início da escalada de violência na região do Médio Oriente, levando em conta o conflito com o Hamas em Gaza. Por outro lado, protestos antigovernamentais ocorreram em Israel, nas cidades de Jerusalém, Haifa e Beersheba, entre outros lugares, tendo os manifestantes exigido a convocação de eleições em Israel e um acordo para libertar os restantes dos reféns ainda na faixa de Gaza sob o domínio do Hamas. O exército israelita também bombardeou hoje um lançador da milícia xiita libanesa, Hezbollah no caso, na aldeia de Hul, que fica a cerca de 3 km da fronteira com Israel, refere um comunicado israelense. Pouco depois, o Hezbollah anunciou a morte de um dos seus milicianos, embora não tenha especificado o local nem circunstâncias como é habitual nos seus comunicados. Hoje foram detectados vários mísseis do Hezbollah que atravessaram o território libanês e aterraram em zonas abertas na região de Misgav, no norte de Israel. O comunicado militar israelita afirmou que não houveram vítimas em território israelense sob o ataque. Enquanto isso, 2 civis libaneses morreram em bombardeamentos israelitas. Na tarde de sábado, intensificando a ofensiva das milícias pró-iranianas, que lançaram drones de assalto e foguetes contra posições militares a norte de Israel. Segundo a agência noticiosa palestiniana Wafa, refere que o bombardeamento danificou loja das vítimas que foram mortas, uma bomba de gasolina, empresas e casas vizinhas. O Hezbollah anunciou também no sábado que 2 dos seus milicianos tinham sido mortos sem acrescentar mais informações. A fronteira entre Israel e o Líbano está a viver o seu pico de tensão, mais elevado desde 2002, com uma intensa troca de tiros desde outubro, que já custou a vida de mais de 480 pessoas, sobretudo do lado libanês, e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou mais de 300 milicianos mortos, alguns deles na Síria, bem como cerca de 90 civis. Em Israel, 25 pessoas foram mortas no norte, 10 das quais são civis. As hostilidades ao longo da fronteira começaram em 8 de outubro de 2022, um dia depois do início da guerra na faixa de Gaza, em solidariedade do Hezbollah com as milícias islamitas palestinianas no enclave. Embora o fogo cruzado se tenha intensificado muito nas últimas semanas, fazendo temer uma guerra aberta entre as partes. Milhares de pessoas saíram este sábado para as ruas em Israel para protestar contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na sequência do resgate de 4 reféns na faixa de Gaza, durante uma difícil operação especial em um campo de refugiados no centro da faixa de Gaza, onde tem realizado intensos ataques nos últimos dias. Segundo o governo do grupo radical islamita Hamas, que controla o enclave palestiniano, pelo menos 210 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas na onda de bombardeamentos israelitas no centro de Gaza, principalmente no campo de refugiados. Alguns dos que estiveram na concentração em Tel Aviv, como o antigo chefe dos serviços secretos militares, Amos Malka, criticaram a decisão de Netanyahu de se fazer fotografar com familiares dos 4 reféns libertados e ignorar aqueles que morreram em Gaza durante os ataques para o resgate. O governo de Israel anunciou recentemente a morte de também 4 reféns. Os protestos antigovernamentais ocorreram também em Jerusalém, Haifa e Beersheba, entre outros lugares, tendo os manifestantes exigido a convocação de eleições em Israel e um acordo para libertar os restantes dos reféns na faixa de Gaza. O conflito em curso na faixa de Gaza foi desencadeado por um ataque de grupos armados de Gaza em solo israelita a 7 de outubro de 2022, que causou cerca de 1.200 mortes e 2 centenas de reféns, segundo as autoridades de Israel. Desde então, Tel Aviv lançou uma ofensiva na faixa de Gaza, que causou até o momento perto de 37 mil mortos e pelo menos 82 mil feridos, segundo o Hamas, classificado como organização terrorista por Israel, União Europeia e os Estados Unidos da América.